Os 3 pilares da liderança inspiradora em tempos de crise. Olha só, primeira coisa que eu quero que você entenda é o cenário em que a gente vive hoje, nesse tempo de mudanças. Primeira coisa é que o tempo é de mudanças. O tempo, ele é de mudanças na empresa, na igreja, ele é de mudanças em uma organização filantrópica, ele é de mudanças na sua família. O tempo é de mudanças ou umas boas, outras ruins. Mas essas mudanças, né, elas vêm trazendo uma dúvida para cada um de nós. Que tempo de mudanças é esse? O tempo de mudanças é um tempo que traz equipes desanimadas, gente desmotivada, cansada, empresas com pessoas estressadas, extremamente ansiosas, preocupadas, líderes que não conseguem fazer a sua equipe fazer o que tem que ser feito, não conseguem delegar do jeito que gostaria, não conseguem fazer o time, não é? Ficar sintonizado, se comunicar. Essas mudanças vêm gerando, muitas vezes, demissões sem motivo aparente, demissões com motivo aparente. Essas mudanças vêm gerando pessoas travadas na sua vida. Por quê? Porque não conseguem planejar, não é? O seu dia a dia, a sua vida, não conseguem ter perspectiva. Então, por exemplo, com um momento como esse, em que o mundo inteiro está vivendo esse isolamento há um ano, o que a gente percebe? Percebe pessoas totalmente sem perspectiva, visão, noção em como liderar as pessoas. E principalmente, como se liderar. Como ter uma autoliderança que seja inspiradora. Quanto mais inspirar outras pessoas. Muitos líderes e pessoas não conseguem nem mesmo inspirar a si próprio, quanto mais outras pessoas. Então, o tempo de mudança gera esse caldeirão de transformações, produzindo angústia, dúvidas, amargura, preocupações, seja por parte da liderança, seja por parte das equipes. Não é uma, nem duas, nem 3 lideranças que eu converso, que eu mentoro, que eu atendo nas empresas, que são unânimes em dizer: a minha equipe está desequilibrada, está desmotivada, está desinteressada. Tudo 10. Minha equipe é 10. Desmotivada, desvalorizada, desinteressada. Tudo 10. Então isso é um problema que tem tirado o sono de quem é líder. Seja você pastor, padre, seja você diretor, seja você gerente, seja você supervisor, seja você empreendedor. Como é que eu faço em tempos de mudança para ser um líder inspirador? Sem ter essa agonia que eu vejo hoje. Então, provavelmente, você já sentiu preocupações e angústias como essa na jornada como gestor, como líder. Provavelmente você já ficou angustiado ou angustiada por não conseguir fazer o que você gostaria de fazer, ou não conseguiu liderar uma pessoa X ou uma pessoa Y, da maneira que você gostaria, da maneira que você imagina que seja melhor. Então, o que acontece? Talvez até seja você a vítima. Talvez até não apenas você viu, mas seja você a vítima. Coloca aqui nos comentários se você já viu alguém estressado, preocupado como líder, ou se você mesmo já está vivendo essa dúvida, esse momento de angústia, de preocupação, de estresse ou até de fardo pesado, tá? Então, o que eu quero dizer para você? Por que isso acontece? Né? Quais são as razões que geram essa liderança sem ter caminho, sem ter perspectiva para solucionar essas dores? A causa principal que gera tudo isso é a capacidade do líder influenciar e inspirar.
É a capacidade do líder, ele, na sua própria vida e na vida dos outros. Na vida dos outros que eu digo é seu marido, sua esposa, seu sócio, sua sócia, seus filhos, sua mãe, seu pai, seus amigos, o pessoal da igreja, o pessoal da escola, da faculdade, do consultório, do hospital, o pessoal do seu time. Não conseguir inspirar eles. Porque uma vez que você consegue entender o código da liderança inspiradora, esses problemas, eles tendem a cair por terra. Ou você ter facilidade de resolvê-los, ou você ter velocidade para resolver esses problemas. Problemas de relacionamento, problemas de pessoas que precisam despertar, ou problema de pessoas que precisam acalmar, ou problemas de comunicação, saber falar com as pessoas, saber falar para o seu sócio, saber falar para o seu gerente, saber falar com a tua equipe do jeito certo. Ok? Então a causa é a influência da inspiração. Se você é um líder inspirador, você trata esses problemas de uma maneira mais fácil e mais rápido. Tá certo? Então, eu vou te explicar aqui hoje os 3 pilares dessa liderança que ela inspira. Mas antes de eu mostrar para você os 3 pilares, deixa eu contar para você como é que eu cheguei nesses 3 pilares. Como é que eu desenhei, construí e hoje eu uso ele. De onde veio? De onde apareceu isso? De onde vieram esses pilares? De onde ele nasceu? Eu quero falar para você que a minha jornada com o caminho da liderança, ela começou mesmo antes do meu primeiro emprego. Mesmo antes de eu entrar na minha primeira empresa para trabalhar. Eu, criado na favela, filho único de mãe solteira. Ó, favela, filho único, mãe solteira, meu pai me abandonou. Eu nunca conheci meu pai. Meu pai, quando descobriu que a minha mãe estava grávida, não é? Em novembro de 1979, ele abandonou minha mãe. Ele, apesar de ser um militar, uma pessoa influente, de um alto escalão, mas ele tinha outra família. E a minha mãe, no caso, foi um caso do meu pai. E ele abandonou quando viu a minha mãe grávida. E o que aconteceu? Eu fui criado sem pai. Mas a minha mãe, ela me deu o que ela podia dar. Ela era semi-analfabeta, e eu morava em comunidades, vulgo favelas. Então, eu fui criado em casa de madeira, em barraco de madeira. Fui criado em lugar sem água, sem luz. E com amizades perigosas ao meu redor. Até a minha adolescência. Começo da minha adolescência. Só que eu, com aquela dificuldade, minha mãe teve uma sabedoria, mesmo semi-analfabeta, sem recursos, sem poder me ajudar, mas ela sem poder me ajudar do jeito que ela gostaria, mas ela me deu um conselho. E esse conselho foi a semente que eu, sem saber, construí dentro da minha jornada profissional e construí a questão da liderança na minha história. Essa semente chama-se, se você tiver alguém que sabe mais do que você, Rodrigo, execute. Não perca tempo. Faça. Não fique esperando. Se alguém que conhece mais de alguma coisa do que você te der um conselho, não perca tempo. Faça. Execute. Como é que é o nome disso? Liderança. A minha mãe já tinha me ensinado liderança, eu com 5, 6 anos de idade, porque era essa a idade, né? Era essa a idade que eu tinha, 5, 6 anos de idade. E essa frase da minha mãe ficou na minha cabeça. Se alguém que é maior do que você, um mentor, te der uma orientação, um conselho, faz. Não joga fora.
como um mendigo que não valoriza a comida que recebeu na rua. Pega, joga fora. Não joga fora o conselho dos teus mentores. Naquele dia, aos 5 anos de idade, naquele meu cenário de dificuldade, aconteceu aquela semente. E aí minha mãe me disse, a única coisa que você tem que fazer na vida é estar próximo de gente que sabe mais do que você e que vai te aconselhar. Porque se você estiver próximo deles, pronto, a sua vida melhora. Conselho da minha mãe, semi-analfabeta, na favela da Ibiribeira, na região metropolitana de Recife, no ano de 1985. Então, essa semente surgiu daí. Eu, na minha adolescência, fiz curso técnico, trabalhei em multinacional como eletrotécnico. A minha área é a área de engenharia elétrica, física, matemática, química. Consegui, através do meu trabalho nas empresas, sempre, né, estudar a forma de ser um líder e liderar. Foi daí que eu comecei a entender esse mecanismo da liderança inspiradora. Eu entrava numa empresa e virava líder depois de um tempo. Entrava numa empresa e virava líder. Por quê? Porque a minha dificuldade de vida era tão grande que eu entendi que a liderança era uma oportunidade de eu conquistar aquilo que eu queria na minha vida. Eu descobri que se eu fosse um gestor, se eu fosse um líder de equipe, eu primeiro ganhava mais. Segundo, tinha um padrão de vida melhor. Terceiro, eu ia realizar os meus sonhos que eu queria. Eu estudar aquilo que eu queria. Então, eu descobri isso logo no começo e disse, eu vou sempre querer ser líder. Mas o princípio, a semente estava aí, o conselho. E passei, infelizmente, na minha vida, por um incêndio na minha casa, aos 19 anos, perdi tudo com a minha mãe. Inclusive, pobre tem essa frase, né? Pobre, ele diz que não tem nada, mas quando ele tem um incêndio, uma enchente, ele diz que perdeu tudo, né? Já ouviu isso, gente? Então era mais ou menos isso, eu perdi tudo no incêndio naquela época. Fui ajudado pela minha igreja, pelo meu pastor, pelos meus irmãos, fui ajudado pela minha família, fui ajudado pelos amigos, pela empresa. E eu descobri que eu precisava liderar mais e melhor para sair daquele cenário. Construir outras casas, reconstruir a casa, reconstruir depois de 2 anos. Minha mãe veio a falecer 2 anos depois. Aos 21 anos eu estava filho único e agora sem mãe. E, claro, para construir uma vida, construir uma família. Foi aí que aquele conselho dela disse, que veio à tona mais forte na minha vida. Se você tiver alguém que sabe mais do que você um assunto, procura essa pessoa e faz o que essa pessoa ensinou. Não fica brincando, marcando toca. Faz. E aí eu disse, o segredo está em eu continuar a minha vida, construir minha família, sempre próximo de pessoas que sabem mais do que eu e que vão me ajudar. E aí, se eu colocar em prática, minha vida melhora. Minha vida prospera. Minha vida cresce. Então, o método da liderança inspiradora, ele surgiu em meio a esse meu cenário de vida. Filho único, mãe solteira, muita dificuldade, empresas. Atuei em 5 empresas multinacionais, entre elas a Petrobras. Montei equipes, formei times, treinei líderes, contratei, demiti, formei estagiários que viraram gerentes, trainees. Treinei pessoas para ser promovidas, treinei pessoas para serem contratadas, treinei pessoas para virarem líderes. Trabalhei com diversos e trabalho com diversos projetos. Hoje eu vivo de projetos. Eu faço projetos e esses projetos envolvem pessoas. E essas pessoas eu coordeno e lidero para que a gente chegue no objetivo desse projeto. Então eu vivo hoje montando times e desmontando times. Seja na igreja, seja na empresa, seja nas palestras, seja com clientes, seja o que for. Montando gente, preparando e treinando gente para liderar.
E então é aí que nasceu o método da liderança inspiradora e esses 3 pilares. Então, essa história me fez observar uma dinâmica que é comum, não é? Que é uma dinâmica que é comum entre os líderes, e eu desenhei uma estrutura que ela é muito clara dentro das organizações. Esses 3 pilares da liderança inspiradora, ele se baseia, primeiramente, no ato de servir. Então, olha, anota aí. O primeiro pilar da liderança inspiradora, ele se baseia no ato de servir. O que é ser servidor? Eu quero explicar algumas coisas aqui e quebrar alguns mitos com você. O que é ser servidor? Servidor não é ser, por exemplo, subserviente. Servidor não é ser humilde. Por incrível que pareça, servidor não é ser subserviente, servidor não é ser humilde. O líder inspirador que tem esse primeiro pilar, que é a liderança servidora, ele não é subserviente e necessariamente não é humilde. Por quê? Existe uma confusão no mundo hoje sobre o que é ser humildade. Uma pessoa humilde, quando você conversa com ela, vê bem, vamos lá. Uma pessoa que não é humilde, quando você conversa com ela, você sai dizendo assim, nossa, como essa pessoa é humilde. Vê bem, quando uma pessoa não é humilde, você conversa com ela e você sai dizendo, nossa, como essa pessoa é humilde. Quando uma pessoa é humilde, você conversa com ela e quando ela acaba a conversa, ela sai dizendo assim, nossa, como eu sou especial. Como eu posso realizar aquilo que eu quero realizar. Entendeu a diferença? Então, uma pessoa humilde, quando você termina uma conversa, você sai falando dela, da pessoa humilde, que ela é ótima, que ela é humilde, que ela é sensacional. Uma pessoa humilde, quando você para uma conversa com ela, você sai dizendo assim, nossa, como ela me inspirou. Como ela me inspirou a fazer. Como ela me inspirou a realizar. Como ela acordou a minha vida. Essa é uma pessoa humilde. É uma pessoa que serve. Por exemplo, servir, o princípio da liderança servidora está na humildade. Mas não é na humildade do outro dizer que você é humilde. É a humildade do outro dizer como ele consegue despertar com a tua presença. Entendeu? Então, ó, a liderança servidora, em segundo plano, ela serve. Por exemplo, essa caneta aqui, ó, ela serve para um fim, ok? Essa bateria aqui, que é uma bateria de um drone, do meu filho Samuel, tá? Ela serve, ok? Essa xícara aqui, ó, que agora eu vou beber água, ela serve. Você serve para quê? Qual é a sua utilidade? Qual é a razão pelo qual você existe? Qual é a razão? Você serve para quê? Entende? Então, essa é a questão da liderança servidora. Ela é auxiliar. Ela é uma ajuda, ela é um apoio. O pilar da liderança inspiradora, servir, ela é um apoio. Agora, não é um apoio no sentido de ser subserviente, de estar por baixo. É um apoio no sentido de ser sustentação. Então, por exemplo, os pés da mesa, da cadeira, essa cadeira que eu estou aqui agora tem pés. Os pés da cadeira estão por baixo, mas não estão por baixo no sentido pejorativo. Estão por baixo no sentido de ser a força, a sustentação. E eles estão servindo.
apoiando. Então, servir é apoiar. Apoiar não é ser menor. Apoiar é ser a força, é ser a sustentação. O líder servidor, o líder inspirador, ele serve. Ele serve. O líder inspirador, ele serve. E ele, na função de servir, ele é a sustentação das pessoas. Ele é a coluna que aguenta o rojão, o peso. Se você não aguenta o peso, se você não aguenta o rojão, você não serve. Você não é servidor. Logo, você não tem um primeiro pilar da liderança inspiradora. Show de bola? Então, o servir é isso. O grande mestre da liderança servidora era Jesus. Era Jesus, né? O grande mestre da liderança servidora era Jesus. Por que que Jesus era o grande mestre da liderança servidora? Porque Jesus ele não era subserviente. Jesus ele não era bonzinho. Jesus ele não era um falso humilde. Jesus era o quê? Jesus era um transformador. Um transformador. As pessoas chegavam para Jesus de um jeito e saía do outro. Então ele usava a liderança servidora para transformar. Ele não era um líder servidor. Presta bem atenção, porque isso é um mito. Jesus era um líder servidor. Jesus nunca foi líder servidor. Jesus servia para transformar. Ele era um líder transformador e inspirador. Ele inspirava através da transformação que ele causava, usando a ferramenta da servidão. Mas não a servidão que fazia ele ser humildezinho, pobrezinho, bonzinho. Coisa nenhuma. Então, ó, quando um cego, um aleijado, um coxo chegava para ele, ele não ajudava ninguém. Ele não ajudava quem estava precisando. Não, ele ajudava quem queria. Um líder servidor, ele não serve a todo mundo. Um líder servidor, ele serve a quem quer. Várias vezes chegou um cego diante de Jesus e ele perguntava: "Que queres que eu te faça?" Chegou um aleijado para Jesus e ele perguntava: "Que queres que eu te faça?" Ora, mas não era óbvio que um aleijado precisava de andar? Não era óbvio que um cego queria ver? Mas ele dizia: "Que queres que eu te..." Perguntava: "Que queres que eu te faça?" Mesmo sendo óbvio. Porque o que ele precisa pode não ser o que ele quer. Então, o líder inspirador, ele sabe a diferença entre uma pessoa que precisa e uma pessoa que quer ajuda. Entende? E ele não gasta uma saliva, ele não gasta um milésimo de segundo em pessoas que não querem. Jesus era assim. Ele era um servidor para quem demonstrava interesse em querer, e aí ele usava a servidão para transformar, e aí ele era inspirador. Captou? Então, o líder servidor, ele tem essa característica. Ele não é um humilde bonzinho no sentido pejorativo. Pelo contrário, ele ajuda quem quer. E segundo, ele ajuda as pessoas que desejam se transformar. Legal? Então, essa é o primeiro pilar da liderança servidora. Captou? Anotou tudo? Coloca aqui nos comentários as suas perguntas, as suas dúvidas. Que a gente vai para o segundo pilar agora. Tá bom? Segunda coisa. O segundo pilar é justamente o pilar de transformar. Ok? O pilar de transformar. Deixa eu colocar aqui esse... Ok. O pilar de transformar. Transformar. O que é transformar? O líder inspirador, ele transforma. O que é transformar? Transformar é dar uma nova forma. Mudar a forma. Transformar significa mudança. Mudança. Se você é um líder que não gosta de mudança, vai ser difícil você ser um líder inspirador. Porque o líder inspirador, ele transforma. Veja o caso de Jesus. Chegava um aleijado e saía andando. Chegava um cego e saía vendo.
Chegava uma mulher adúltera, saía uma mulher decente. Chegava uma pessoa com fome, saía saciado. Chegava um com sede, saía sem sede. Ele transforma. Acabava o vinho, ele transformava o vinho em água. Transformar. Se você gosta de rotina, tá difícil de você ser um líder inspirador. Porque Jesus, como grande mestre da liderança inspiradora, ele não gostava de rotina. A rotina é bom, a rotina é agradável, até um certo ponto ela é legal. Mas para uma jornada de crescimento, ela é uma catástrofe. Então, se você não gosta de crescer, de transformar, você não será um líder inspirador. Porque transformar é mudar, é mudança. É mudança. Se você se apaixona muito pelas coisas na vida e fica naquilo a vida inteira e não tem coragem de jogar fora o jeito de falar, jogar fora o jeito de pensar, jogar fora o jeito de liderar, jogar fora o jeito de viver, jogar fora o jeito de estudar, onde mora, se você não tem essa coragem para crescer, para inspirar, de jogar fora, tá difícil de você experimentar uma liderança inspiradora bacana. Porque o líder inspirador ele não se apega ao passado. O líder inspirador ele não comemora o passado. O líder inspirador ele não se alimenta de sucesso que já passou. Ele tá sempre olhando para o que vem. Entende? Então, transformar é mudança, é mudar. A larva, quando ela está dentro do casulo, ela sofre a transformação. Transformar. A transformação que ela gera é a metamorfose. Metamorfose. Morfose significa dar forma, dar uma nova forma. Como é que a larva vai se transformar numa borboleta quando sair do casulo, na morfose? A morfose é mudar, é uma mudança. Então, para acontecer a morfose, tem que haver a metamorfose. O que é a meta? Esse termo meta significa a si mesmo. Então vamos lá, a metalinguagem, a linguagem da linguagem. A meta-análise, a análise da análise. A meta-palestra, a palestra da palestra. A metamorfose, a morfose dela mesma. A transformação da transformação. Então, se você não transforma, se você não tem o hábito na sua vida de transformar coisas, transformar cenários, transformar a empresa, transformar a sua jornada, o seu crescimento, tá difícil de você querer transformar alguém. Tá difícil de você mudar alguém. Então, muitos líderes chegam para mim e dizem assim: Rodrigo, a minha equipe não muda. Rodrigo, fulano de tal é assim mesmo. Fulano de tal não tem jeito. Eu não consigo mudar fulano, não consigo mudar Beltrano. Fulano é assim, fulano é assado. Eu não consigo. Aí eu pergunto, quantas vezes você se mudou de casa nos últimos 2 anos? Quantas vezes você mudou de hábito nos últimos 2 anos? Quantas vezes você mudou, não é, o layout da sua sala nos últimos 2 anos? O layout do seu quarto nos últimos 2 anos? Para crescer? Não, nenhuma. Como é que você, uma pessoa que não muda nada na sua vida, quer mudar os outros? Se você não tiver o hábito de transformar, começando por você não transforma a tua empresa. Você não transforma a tua sociedade, teus negócios. Você precisa dar a Deus. Para transformar, precisa dar tchau. Precisa dar tchau. Entendeu? Precisa dar tchau. Precisa jogar fora. Compreende? Então, o líder inspirador, ele tem esse segundo pilar, que é o pilar da transformação. Tudo bem? Agora, essa transformação ela pode ser física e ela pode ser moral. A transformação física é o quê? Eu trabalhava aqui, agora trabalho aqui. O meu escritório era assim, agora é assado. Minha mesa era assim, agora é assado. Meu quarto era assim, agora eu mudei meu quarto.
Eu pintei meu apartamento, pintei minha casa, troquei de roupa. Isso é a transformação física. Eu fui para academia, fiquei mais magro, fiquei mais em forma. Agora tem a transformação moral. O que é transformação moral? É aquela que lida com hábitos, é aquela que lida com valores, é aquela que lida com conceitos que você precisa mudar, crenças que você precisa mudar para poder você transformar e ter autoridade para transformar outras pessoas. Então, como é que um líder que diz assim, a minha equipe é assim mesmo, essa empresa é assim mesmo, um líder que diz é assim mesmo, fatalmente ele não consegue liderar a mudança de ninguém. Por quê? Porque para ele é assim mesmo. Para ele tudo é assim mesmo. A empresa é assim mesmo. O sócio é assim mesmo. O diretor é assim mesmo. O gerente é assim mesmo. O pastor é assim mesmo. Ninguém é assim mesmo. Entende, gente? Ninguém é assim mesmo. Porque se você entende a vida como assim mesmo, você não consegue alterar coisas em você que você precisa transformar. E aí você não consegue ter autoridade para transformar ninguém. Por isso que o segundo pilar da liderança inspiradora é você criar o hábito de transformar a tua vida. Criar o hábito de transformar a tua história. Criar o hábito, entendeu? De você construir projetos que vai fazer você estar diferente daqui a 2 anos do que você é hoje. Ou de onde você está hoje. Ou do que você está fazendo hoje. Entende? É transformar. Captou? Transformar. O que que você precisa trabalhar para transformar na tua rotina? Para você ser um líder inspirador. Jesus transformava o tempo inteiro. Ele transformava uma tempestade em bonança. Ele transformava a chuva em sol. Ele pegava um mar bravio, colocava no mar calmo. Transformava a água em vinho. Transformava um coxo em alguém que anda. Transformava alguém faminto em alguém saciado. Transformação o tempo todo. O líder é simplesmente alguém que transforma, serve para transformar. Servir e transformar. Servir e transformar. Show de bola? Terceira coisa, que é o terceiro pilar da liderança inspiradora. Terceiro pilar da liderança inspiradora. É o quê? É a libertação. É a libertar. É libertar. Liberdade. Liberdade. O que é libertar? Libertar significa livrar. Libertar significa desobrigar. Libertar significa se isentar. Libertar significa tirar da prisão. Tirar da prisão. O povo de Israel, quando estava no Egito, ele foi liberto do cárcere do Egito. Paulo, várias vezes, o apóstolo Paulo, ele foi várias vezes liberto do cárcere. Teve profeta que foi liberto da caverna. Teve gente que foi liberto da doença. Teve gente que foi liberto da loucura. Então, um líder inspirador, ele serve, transforma e liberta. Ele liberta. Quando você se aproxima de alguém que é inspirador, essa pessoa tira você do cárcere. Essa pessoa tira você da prisão. Essa pessoa tira você das amarras de vida, de cabeça, de crescimento. Por que tem líder que a equipe não cresce? Por que tem líder que a equipe não cresce? Porque ele faz questão de ser um líder que, ao invés de libertar, ele prende. Ele é coveiro de liberdade. Tem líder que, ao invés de libertar a equipe para produzir, para pensar, para criar, para fazer, para acontecer, ele aprisiona. Ele é coveiro de pessoas vivas. Entende? O líder inspirador, ele liberta a pessoa de pensamentos que não vão levar a nada.
de crenças que não vão levar a nada. A grande maioria das coisas, nas equipes, nas empresas, na igreja, no órgão público, onde for, é porque as pessoas estão presas a sentimentos e pensamentos. Entendeu? Presas a sentimentos e pensamentos. E essa prisão, o líder tem que identificar, bem rapidamente. Tem que identificar rápido para libertar logo o cativo. Para libertar logo a pessoa, para tirar ela da prisão. Qual é a prisão que as pessoas que estão com você vivem? É a prisão de não conseguir juntar dinheiro? É a prisão de não conseguir ter uma vida espiritual abençoada? É a prisão de não ter um sócio? É a prisão de não vender? É a prisão de não crescer? Que prisão é? É a prisão de não bater a meta? É a prisão de não fazer as coisas certas? É a prisão de não passar num concurso? Que prisão é essa? Que precisa de um líder para poder livrar. O líder, ele é, de fato, libertador. Por isso que também Jesus, na sua essência do líder inspirador, ele veio para libertar. Ele veio para salvar os cativos. Ele é o Senhor do cárcere. É ele que prende e solta. Então, no caso espiritual, é essa questão. No caso físico e material, a figura do líder e a presença dele liberta. Quando um líder chega, ele precisa fazer as coisas fluírem. Quando um líder chega, o que estava enrolado desenrola. Quando um líder inspirador chega, quem estava com dúvida, acorda. Quem estava travado, destrava. Quem estava chorando, vai sorrir. Quem estava dormindo, vai acordar. Quem estava apressado, vai acalmar. Quem estava calmo demais, vai apressar. Onde um líder inspirador chega, a coisa muda, transforma. E ele liberta. Entendeu? Então, no tempo de mudanças, se você aplica servir, transformar e libertar, você é um líder inspirador. No tempo de hoje, que está todo mundo com medo, todo mundo na dúvida, todo mundo querendo saber o que vai fazer da vida, o que vai fazer do futuro, como vai ser, chateado com empresa, chateado com isso, chateado com aquilo, o líder precisa ser alguém que entende desses 3 pilares. E esses 3 pilares, eles acontecem, girando. Começa com o servir. Por isso que a setinha amarela. Começa com o servir. Começa com o servir. Depois ele transforma, depois ele liberta. E aí o ciclo volta. Então, STL. STL. O Centro da Liderança Inspiradora em Tempo de Mudanças é STL. Servir, transformar e libertar. E libertar. Se você ter com a sua equipe, você, com as pessoas que trabalham com você, com a tua família, com teus amigos, enfim, você serve. Quando você chega para transformar. E quando você chega para libertar, acabou. Tem aí um líder inspirador. Show de bola? Então, e esse ciclo nunca acaba. Esse ciclo nunca acaba. Servir, transformar e libertar. O que eu posso fazer para servir mais a minha equipe? Mas não é servir para ela dizer assim, nossa, como você é humilde como líder. É servir para a equipe dizer assim, nossa, nós podemos fazer mais e melhor. Não é servir para a tua equipe dizer assim, como ela é boazinha, como ele é bonzinho. Líder não nasceu para ser bonzinho. Líder não nasceu para ser boazinha. Líder não nasceu para dizer sim para tudo. Líder nasceu para ser inspirador. Então, servir, transformar, libertar. O que eu preciso fazer para transformar a minha equipe? Seja o jeito de pensar, seja... Rodrigo, eu não sei. Procura um mentor. Lembra do conselho da minha mãe? Lembra do conselho da minha mãe que eu te falei? Que é a base desse método que chega aqui para você hoje?
desde 1985, que nasceu em 1985. Se você não sabe, tem alguém que sabe mais do que você, se aproxima dessa pessoa, peça ajuda e use a ajuda imediatamente. Pratique. Então, Rodrigo, eu entendi que eu preciso ser um líder servidor, transformador e libertador. Mas eu não sei por onde começar. Procura um mentor. Procura palestra. Aqui no meu canal tem mais de 600 vídeos para você assistir, para te guiar, para te orientar. Entende? Gratuitamente, maratona tudo isso. Desenhe um projeto de liderança inspiradora para você. Desenhe a sua jornada como líder. Não importa se você tem 1 ano de liderança, se você tem 14 anos, 15, 16 anos como líder, não interessa. Transforma esse negócio. Entendeu? Transforma esse negócio. Para de ficar apaixonado. Para de ficar apaixonada por quem você é. Por aquilo que você já conquistou. Por aquilo que você já criou. Ah, mas eu sou uma gerente. Eu sou um gerente. Eu vou morrer aqui. Tá bom pra mim. Para de ficar apaixonado pelo sucesso que você já teve. Joga fora. Transforma. E inspira as pessoas, como um imã, a fazerem igual. Então, primeira coisa, procura mentores. Se você tem dificuldade em colocar isso em prática, procura mentores. Entre em contato, faz perguntas, conversa, interage. Chega para alguém que você entende que pode ser um guia para você, um mentor, e pergunta: eu estou perdido, eu entendi o que eu preciso fazer, mas eu quero ter um norte. Como é que eu faço? Pergunta. Pode ser um líder que você confia, pode ser um pastor, pode ser um professor, pode ser um coach, pode ser um palestrante, pode ser um mentor, pode ser eu, pode ser quem você quiser, mas procura e faz, executa, coloca em prática. Porque senão, essa live aqui vai ser mais uma que você vai colocar na gaveta. Ou esse vídeo aqui vai ser mais um que você vai colocar na gaveta, que você vai anotar. Vai ser mais um conjuntinho de coisa que você vai anotar e você vai colocar na sua gaveta. Não é para só anotar, é para fazer um projeto para você executar. Porque, assim, remédio comprado e esquecido no armário, ele não faz efeito. Você tem que botar em prática. Há quem diga que o mundo é de quem sabe mais. O mundo não é de quem sabe mais. O mundo é de quem faz mais. Com aquilo que sabe. Então, em tempos de mudanças, servir, transformar e, de fato, libertar, vai ser a chave para aquilo que você quer fazer na sua vida, seja o que for. Seja ser uma líder na igreja, seja um líder na igreja, seja um pastor, um padre, um presbítero, seja um gerente, um diretor, um CEO, o diretor executivo de uma empresa, um supervisor, um coordenador, um pai de família, uma mãe de família, a sua própria vida, não sei, vai ser a chave nesse tempo de mudanças. Tem muita gente agora, em períodos de isolamento social, nós estamos falando aqui em uma época onde está muitos países, estados em lockdown por conta do coronavírus, mas muita gente está travada. E aí o líder ele entra para servir, transformar e libertar. Para você parar de ficar esperando o passado. Tem muita gente que não vai colocar em prática isso que está aprendendo aqui agora nesse vídeo, porque está esperando o mundo voltar ao normal. Deixa eu mandar um recado para você. O mundo não vai voltar ao normal. O mundo já mudou. As pessoas já mudaram. Quem está ainda em fevereiro de 2020 já está morto, enterrado e não sabe. Está pior de quem partiu por conta do vírus. Quem ainda está em fevereiro de 2020 não vive nesse mundo. É muito importante que você entenda que, por exemplo, Jesus, o mestre da liderança inspiradora,
Ele não vivia no mês passado. Ele não vivia na semana passada. Ele não vivia no ano passado. Ele vivia o amanhã. Ele não vivia nem o hoje. Ele vivia o amanhã. Para fazer uma contracultura com a psicologia. Com a psicoterapia, com as análises, com a psiquiatria. Ele vivia o amanhã. Vivia o amanhã. Então, um líder inspirador, ele serve, transforma e liberta porque ele já está em outra. Quando você vê uma pessoa que é líder inspirador, quando você pensa que ela está em uma, ela está em outra. Mas tudo dentro da mesma lógica. Ela não fica jogando fora à toa. É tudo dentro de uma lógica. Você pensa que ela está aqui, ela está aqui. Você quer pegar ela aqui, ela está aqui. Você pensa que ela veio para cá, ela foi para lá. Mas sempre dentro de uma lógica de crescimento. Para não ficar feito uma loucura, gente doida que joga fora, pega e não sabe o que faz. Feito aquele cachorro que vai para um lado e para o outro e não sabe para onde é que vai. Não, ele tem uma jogada. Ele sabe o tabuleiro de xadrez, como funciona. Entendeu? É o líder inspirador. Então você precisa colocar em prática, executar hoje. Porque eu vou dizer para você, todo líder inspirador, ele muda a vida das pessoas. E o líder inspirador, ele não serve nada mais, nada menos do que para transformar a vida das pessoas para melhor. Tem muita gente que precisa de você. Tem gente na tua família que precisa que você seja um líder inspirador. Tem gente na tua igreja que você precisa que seja um líder inspirador. Precisa e quer. Cuidado, hein? Não gaste saliva com quem não quer. Não gaste 1 milímetro de força com quem não quer. Seja em qualquer lugar. Pode ser a sua esposa, pode ser o teu pai, pode ser a tua mãe, pode ser o teu filho, o teu marido, o teu chefe, tua equipe. Não gaste 1 centímetro de saliva com quem não quer. Já faça um diagnóstico para saber se essa pessoa de fato quer mudança. Tá certo? Porque nem Jesus investia tempo com quem não queria. Pode ser onde for. Empresa, igreja, família, dane-se. Se não quiser, abandona. Joga fora. Cuidado. A sua liderança inspiradora vai ter muito mais eficácia em cima daquelas pessoas que querem. Deus age dentro das pessoas que querem. Que querem. Que querem. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Sê tu uma bênção. Amaldiçoei os que te amaldiçoarem. Abençoarei os que te abençoarem. E assim foi, e vai. Mas sai da tua terra. Se Abraão não quisesse, Jesus tinha dado Deus tinha dado tchau para Abraão. Se Isaías não quisesse ser profeta, Deus tinha dado tchau para Isaías, arrumava outro. Se Samuel não quisesse ser o profeta que ele foi, o juiz que ele foi, Deus tinha dado tchau para Samuel. Se Paulo não quisesse, lá no caminho de Damasco, de fato, ter um encontro com Jesus, mudar e virar o apóstolo Paulo, Jesus tinha dito, tem quem queira. Tem quem queira. Então o líder inspirador, ele não é bobo. Ele não gasta tempo e energia com quem escuta e não executa. Então vai lá, na tua família, na tua empresa, na tua vida, tá cheio de gente precisando da tua liderança inspiradora. Para você servir, para você transformar e para você libertar. Porque quando você chegar aí a um ponto da sua vida, olhar para trás, ver o seu legado, você vê lá na frente, valeu a pena ter construído tudo isso que eu construí com a liderança inspiradora. Porque muita gente vai mudar de vida por conta da sua decisão hoje de ser um líder inspirador. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Quero muito que você cresça, que você alcance todos os seus sonhos. Os sonhos de Deus para a sua vida. Os sonhos que as dádivas do céu reservaram para você. Então, vai lá. Use os 3 pilares. Sirva, transforme e liberte.
você tem todo o direito de ser muito feliz. Show de bola?